E aí, galera da ESEC Brasília, meu nome é Laísa Soares, eu sou alumno desse CL maravilhoso, com muito, muito orgulho. Infelizmente eu não pude estar aí presente para comentar, falar um pouquinho sobre a minha experiência de ESEC pessoalmente com vocês, mas eu estou gravando esse vídeo a pedido do Pedro para falar justamente um pouquinho da minha época de ESEC. Primeira coisa que eu preciso alinhar é o seguinte, minha época de ESEC durou bastante tempo, então eu entrei em 2004, no finzinho, e aluminei oficialmente em 2010, no mês de 2010. Então, sim, dá quase 6 anos nessa brincadeira. Isso significa que eu não vou conseguir fazer tantas observações, resumir 6 anos em poucos minutos, até porque minha memória também não é lá grandes coisas assim, você pode perguntar aos meus amigos. Amigos esses que eu posso chutar que pelo menos 80% vieram dessa experiência maravilhosa, que foram esses quase 6 anos de ESEC, sem dúvida alguma. Bom, como você pode imaginar, em 2004, 2005, sei lá, 10 anos atrás, né? As coisas seguiam um ritmo completamente diferente do que elas seguem hoje nos escritórios locais. Eu não estou tão por dentro, claro, da rotina de vocês, mas eu estou por dentro um pouquinho dos resultados de intercâmbio, porque eu faço parte do conselho de alumni aí do CL. Então eu sei que os números hoje não são praticamente incomparáveis com os números que a gente vivia naquela época. Então quando eu falo de 2005, 2006, 2007, eu estou falando de intercâmbios na casa dos 8, 10, 15 intercâmbios. 2008 deu um salto para 29 intercâmbios. Então é disso que eu estou falando. Isso eu imagino que vocês façam em um quarto, em um mês vocês fazem essa brincadeira aí. Bom, essa é a minha cachorra, você está vendo o trabalho que eu vou ter que gravar esse vídeo para vocês, né? Bom, o que eu posso dizer? Segui um ritmo diferente e o meu ritmo ainda era mais lento do que a maioria, tanto que eu passei 6 anos na organização. Muito embora não fosse tão incomum para que as pessoas passassem ali seus 3, 4, 5 anos na organização. 6 anos, acho que só eu e o B, talvez. Então vamos lá. Eu acho que os destaques que eu posso dar de coisas interessantes que podem ser muito diferentes para vocês hoje, por exemplo, estrutura. Em 2004 foi um último ano que a gente tinha por volta de 20, na casa de 15 a 20 membros, no máximo. Mas ainda assim a gente tinha um presidente e um vice-presidente. Acima, os dois dividiam a responsabilidade de organizar ou de gerenciar o escritório, juntamente com alguns poucos diretores. Naquela época não tinha marketing, naquela época TM era uma área relativamente nova, chamava People. Então foi ali, desse ambiente que eu estava falando. Em 2006... 2005 já foi abolido então a questão do presidente, do vice-presidente, ficando só presidente e 4 diretoras. Em 2006 começou embrionalmente ali um embriãozinho do que seria a área de comunicação, IA, na gestão da Gisele. E em 2007 foi uma gestão que a organização foi completamente diferente do que vinha acontecendo antes. Foi uma estrutura que a gente gostava de chamar, ou apelidava, ou chamava de estrutura matricial. Achava bonito dizer isso. Então a gente tinha um presidente, 3 diretores. Um presidente, 3 diretores. E eu não vou, se eu errar o número, vocês me relevem, tá? Era o presidente, alguns diretores e 3 projetos baseados em mercados potenciais da nossa cidade. No nosso caso, era tecnologia da informação, empreendedorismo e responsabilidade social. E foi um ano que eu fui VIP intercâmbio e todos esses coordenadores, tanto os diretores quanto os coordenadores, faziam parte do EB, a gente não quis fazer essa separação. Eu era VIP intercâmbio e a ideia é que a gente, cada uma dessas áreas maiores tivesse um pedacinho dela, apoiasse esses projetos que seriam responsáveis por trazer os resultados para o escritório. Foi nessa época também, entre 2006 e 2007, que foi implementado a questão do planejamento pelo Balance Scorecard. Não sei se ainda mantém alguma coisa desse tipo. Os indicadores, né, os KPIs, os indicadores de performance nacionalmente foram sendo listados, construídos juntos, o que foi um processo muito legal, um processo nacional. Naquela época tinha por volta de 20 CLs. O boom da ESEC, aconteceu um boom muito grande de escritórios e de membros ali no ano de 2007, foi um ano muito, muito intenso em todos os sentidos, se é que você me entende. As festas eram muito intensas, mas as mudanças também foram muito intensas. O que aconteceu? A gente começou o ano, eu era VP, né? O Mark era o SP. A gente começou o ano com 19 membros, se eu não me engano, e terminou o ano com mais de 100.
ou beirando a casa dos 100. E em 2008 só fez aumentar, a gente fez a limpa ali do início do ano, muita gente sai e tal, alumina, ou desiste, ou muda, enfim, sai da organização. E em 2008 a gente terminou também na casa dos 120, 130 membros, uma coisa assim, surreal. E nacionalmente a gente pulou da casa de 15, 20 escritórios para mais de 30 e um monte de GIs. Pode não parecer muita coisa em números absolutos para vocês, porque eu sei que vocês realizam intercâmbios hoje absurdos, assim. O número é surreal. Mas quando você põe relativamente, é dobrar o tamanho da organização. Quase dobrar o tamanho da organização. Em termos de resultados, o que a gente está falando? A gente está falando de, num ano inteiro, numa gestão inteira de escritório, realizar, acho que, 2005... Eu não vou saber os números, tá? É mais fácil vocês até encontrarem esses números registrados historicamente aí. Mas eu acho que foi de 2007 para 2008, que foi a minha gestão com o Melspi, 2008 eu me apliquei e ganhei com o Melspi, a gente pulou de 15 intercâmbios para 29, que foi assim, uau, 29 intercâmbios, a gente saiu muito realizado da gestão. E eu sei que 29 intercâmbios para vocês hoje é muito pouco, mas pra gente foi absurdo, foi meio que dobrar quase. Né, o que a gente fazia. E quando a gente está falando de 2005, 2006, a gente está falando de intercâmbios na casa dos 10, 11 intercâmbios, e assim vai. Então, era uma realidade muito diferente. Significa que as coisas levavam muito mais tempo, e significa que todo o escritório conhecia absolutamente todos os gringos que chegavam, conhecia todos os estudantes que estavam indo, especialmente 2005, 2006. Isso é uma coisa muito positiva, e significa que com essa quantidade de membros, a maioria do escritório conseguia ir a praticamente todas as conferências nacionais. Então não existem suas vantagens e desvantagens, gente. Tinha muito pouco resultado, mas a chance de você ter amigos espalhados por todo o Brasil e pelo mundo era muito, muito grande e muito facilitada. Na verdade, se hoje existe uma certa disputa, um limite de vagas, em 2005, 2006 a gente lutava para que as pessoas fossem para a conferência e a gente tivesse uma cota mínima de membros presentes. Para você ter uma ideia. Então, não era... Foi em 2007, quando rolou esse boom de estudantes, de membros da organização, que ao invés de ter um problema de estamos enviando pouca gente e isso é ruim, para um problema como é que a gente vai selecionar as pessoas que podem ir para a conferência. Então, foi realmente uma mudança muito dramática em 2007. E o que mais que eu posso dizer? Eu posso dizer que 80% dos meus amigos são da IESEC. Então, os casamentos que eu vou esse ano, fui esse ano passado, os casamentos que eu vou hoje são de IESECs. Entre eles, na maioria. Então, as IESECs tendem a se relacionar com a IESECos. Por quê? Porque a gente fala a mesma língua, vamos pôr assim. E mesmo que eu discorde completamente do que você está me falando, o fato de você ser um IESECo e eu ser um IESECo faz com que a gente se respeite ou tenha algo em comum tão mais forte que não conta por qual motivo que a gente está discutindo ou no que a gente discorda. Simplesmente concorda em discordar e a vida segue. Infelizmente, a gente não pode dizer isso de todos os âmbitos de amizade que a gente tem hoje, né? E isso é uma coisa que a IESEC faz por você. Os meus sócios, né, o Thiago e a Maíra, são alunos da IESEC. Então, eu acho que a experiência da IESEC ela é muito poderosa nesse sentido. Foram 6 anos, eu tenho amizades por todo o Brasil. Como eu fui auspício, eu sei que está em época de eleições, época de postulações, época de você tomar decisões sobre o seu futuro, se você quer se postular ou não. O que eu posso dizer é o seguinte: quanto mais alto você chega em questão de posições de liderança na organização, maiores as suas chances de ter esse tipo de desenvolvimento de amizade forte mesmo, com outras pessoas completamente diferentes de você, que vivem em lugares completamente diferentes de você. Especialmente a UCP. Eu fui MCVP, mas eu tenho para mim que o cargo de AUSP, a posição de AUSP é uma daquelas que você... talvez a mais querida delas, assim, talvez a que você dá uns saltos maiores até. Porque tá à frente do escritório, dar a sua cara num escritório é uma coisa muito, muito, muito assustadoramente legal, né? Então, é isso. As pessoas que eu posso dizer... Deixa eu ver o que mais que pode ser interessante, além de números. Existia um foco muito grande em 2005, 2006 em ferramentas de talent management, porque era uma área que estava começando, estava realmente se desenvolvendo. Então, a construção, foi ali que surgiu a construção de um plano individual de aprendizado, de desenvolvimento.
Outro destaque também foi em 2007 a questão da 2006, 2007, a implementação do Balance Scorecard, a questão dos indicadores de performance estarem em lugar. E foi uma construção muito legal, uma movimentação nacional muito grande para gerar um consenso e chegar lá. Então a profissionalização da IESEC foi algo que foi caminhando a passos lentos, mas que eu tenho certeza que influencia hoje os resultados maravilhosos que essa organização entrega. Na minha época, até de MC, então, ou seja, não faz tanto tempo assim, 5 anos atrás, o Brasil nem sonhava em ultrapassar países como a Índia, como sei lá, a Polônia, em intercâmbios, e hoje a gente já chegou a ser em primeiro lugar no mundo. Então, é realmente muito, muito, muito legal ver o desenvolvimento da organização e saber que aqueles passos lentinhos lá de trás, aquelas pessoas que são hoje meus melhores amigos, parceiros de negócio, amigos mesmo, pessoas com quem eu frequento a casa, foram responsáveis de alguma forma para o desenvolvimento de vocês que estão aí, sei lá, quase 10 anos depois, né? Então, eu me sinto muito, muito honrada. Cara, 10 minutos, 11 minutos agora é um tempo muito curto para eu conseguir resumir, até porque minha memória é realmente muito fraca. Então, se você tiver interesse em saber mais sobre como era a organização, procura os alumni. Seria muito legal que eu pudesse mostrar fotos aqui, não vai dar, mas procura os alumni dessa época, de qualquer época que você tem interesse em saber como as coisas aconteciam e como era diferente e ao mesmo tempo muito igual. Eu aposto que ainda hoje vocês usam expressões como nós estamos reestruturando alguma coisa. Isso não muda, né? Esses projetos sociais de intercâmbio são coisas que vão e voltam, são coisas cíclicas. Então, a IESEC é muito mais cíclica do que a gente parece. Embora eu tenha vivido uma realidade completamente diferente de escritório, eu tenho certeza que eu e você, a gente tem coisas em comum para conversar e falar, meu Deus, como é diferente, mas ao mesmo tempo é tão igual. Tá? Então é isso, esse é o meu recado. Eu espero que vocês vivam a experiência de IESEC ao seu máximo, deem o máximo para essa organização, porque só o que você ganha em retorno compensa 1000 vezes o esforço, o trabalho, a dedicação que você coloca nessa organização que é maravilhosa, tá ok? Então é isso, um grande abraço e a gente se fala.